E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver os exercícios que eu deixei em aberto no último vídeo, tá? Os exercícios são alguns, né, são expressivos, né, a quantidade. Então vamos por partes, vamos no primeiro. O primeiro diz, um rio flui a 5 km por hora e um remador rema, né? Então remador rema a 10 km por hora. Que rumo o remador deve tomar para atravessar o rio? Tá? É esse exercício. Então, o que a gente está tendo? A gente está tendo se a gente tem, você já teta o ângulo que o remador, né, ele toma, né, saindo do contra o rio, né? Então a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. Então, resposta da primeira questão. Então a gente tem o rio seguindo nesse sentido, tá? Aqui é o rio. Aí o remador, ele está seguindo nesse sentido, tá? Então aqui barco, o rio está a 5, o barco está a 10 e então a gente vai ter um caminho resultante, né, nesse sentido. Então o caminho resultante vai ser esse pra cá, né? Velocidade resultante. No eixo de coordenada aqui, isso aqui forma 90 graus, né? É perpendicular. E aqui a gente vai ter um ângulo θ, tá? A gente vai ter um ângulo θ. Então a velocidade resultante ele vai ser a soma, né, da velocidade do rio e a velocidade do remador. Se a velocidade ela está seguindo ao longo do triângulo, né? Se a gente vê que esse é um triângulo retângulo, isso implica que o seno desse ângulo θ, então, o seno desse ângulo θ, ele é dado pela velocidade do rio, né? Dividido pela velocidade do remador. Então o seno do θ é meio, portanto θ é 30. Tá? Ou em radiano ele é π sobre 6. Ok? Então esse é o caminho que ele vai seguir, né? Se é essa a situação que a gente está tratando, ele faz um ângulo de 60 graus, né? Em relação à margem, né? No caso contrário, né, que essa aqui é a letra A, né? No caso contrário, a gente vai ter um rio que a gente vai ter o seno de θ vai ser o contrário, né? O seno de θ vai ser 10 sobre 5, né? E isso é impossível, porque o seno de θ porque o seno de θ ele é menor ou igual a 1, né? A gente conclui que isso não vai funcionar, impossível isso funcionar. Isso faz sentido, né? Porque a gente está falando que o rio ele flui mais rápido que o remador ele vai remar. Então o barco ele vai ser puxado para baixo, no sentido da correnteza. Não importa o quanto que ele tente remar contra a correnteza. Então, por isso que não vai funcionar, né?
Então vamos para a segunda questão. Segunda questão, ele pedia para encontrar um vetor unitário para a direção do vetor 2, 3, na direção do vetor 2, 3. Então, essa aqui é mais fácil, né? Para a gente conseguir um vetor unitário na mesma direção, é só a gente dividir pelo módulo, né? Pela norma desse vetor. E qual que é a norma desse vetor? Né? A norma do vetor 2, 3, ela vai ser raiz de 2 quadrado mais 3 quadrado, né? Que dá raiz de 14. Então, o vetor, seja U, esse vetor unitário aí que a gente está querendo, ele vai ser dado pelo vetor 2 terços dividido pela norma dele. 14. 14 não, gente, só é 13, né? É 13. 13. Ou seja, esse vetor vai ser 2 sobre raiz de 13, 3 raiz de 13. Fechou? Então vamos para a terceira questão. Terceira questão, R3. Então vamos lá. O que pede a terceira questão? Usar vetores para provar que as diagonais de um paralelogramo bissectam uma outra. Então tá. Então a gente vai ter que fazer um paralelogramo, né? A gente tem um lado do paralelogramo. Então, a gente tem o outro lado do paralelogramo. Opa. Ok? Esse paralelogramo tem vértices A, B, C e D. E esse paralelogramo tem diagonais, né? Então, as diagonais dele vão de A até C e D até B. Ok? Então vamos lá, a gente precisa mostrar que as duas diagonais intersectam uma a outra mutuamente no ponto médio. Isso é diferente do que a gente mostrar, dito de maneira diferente, a gente precisa mostrar que o ponto médio de AC e BD, eles são de fato o mesmo ponto. Se a gente mostrar isso, fechou. Então, seja M1 o ponto médio de AC, então M1 é o ponto médio de AC. M1, ponto médio de AC. Tá? E M2 é o ponto médio de BD, tá? A gente vai refrasear o nosso objetivo de novo. Então a gente quer mostrar que M1 é igual a M2. Será que isso é verdade? É isso que a gente quer mostrar. Então, olhando, né, o que a gente está querendo dizer é que o vetor AM1 é igual ao vetor AM2. Ok? Então, usando os vetores, o que é AM1? AM1 é metade do vetor AC, né? Então, metade do vetor AC. E a gente precisa usar o fato de que A, B, C e D é um paralelogramo. Então, a gente vai ter que AB
gente vai ter que AB é igual a DC, né? Que mais? Na verdade, isso implica que AB seja... eu posso escrever ele como sendo metade de AB mais metade de AB, ou eu posso escrever ele como sendo metade de AB mais metade de DC, visto que eles são iguais, né? A gente vai usar isso para escrever então a M2 em termos de A, B, C e D, tá? Então isso aqui é a M1, tá? Então a M2, que é o ponto médio de BD, né? Que é esse ponto médio aqui, ele é quem? Ele é AB, é um vetor AB, mais o vetor BD sobre 2, né? Vai ser metade, né? Então, a M vai ser AB mais metade do vetor BD. Ok? Isso dá 1/2 de AB mais 1/2 de... mais 1/2 de DC. Eu estou reescrevendo AB dessa forma aqui. Tá? Então, 1/2 de AB mais 1/2 de DC, mais 1/2 de BD. Ok? Portanto, né? Portanto, esse AM ele é simplesmente 1/2 de AB mais BD, mais DC, mais BD. Tá? Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou reajustar esses membros para ficar mais fácil de enxergar. Ó. AB vezes BD, ou mais BD, mais DC. Ok? E o que é isso? Ó? Então a gente tem um vetor que vai de A, termina em B, mais um vetor que vai de B, que termina em D. Então aqui já é AD, né? Então, aí isso aqui dá um vetor que vai de A e termina em D. Mais um vetor que começa em D e termina em C. Então a gente tem AC. Então, tudo isso aqui é um meio de AC. E quem? Né? Quem que é um meio de AC? Um meio de AC é a M1. Então aqui a gente conclui que a M1 é de fato igual a M2. E aí a gente provou. Ok? Quarta questão. Então, quarta questão é provar usando o método dos vetoriais que o ponto médio de um pedaço de um espaço quadrilateral forma um paralelogramo. Então, vamos fazer assim, seja A, B, C e D, os 4 lados, tá, de um espaço quadrilateral. Se os vetores são orientados, então a gente vai ter... Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos lá. Primeiro vamos fazer o espaço quadrilateral. Então a gente tem um A, vou fazer de qualquer jeito, tá? Um B, um C, tá? E um D. Isso é um espaço quadrilateral. Totalmente irregular, esquisito, mas ele é um espaço quadrilateral. Então eu vou orientar esses espaços, tá? Então eles viram vetores. Então isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é D, isso aqui é C.
Então vamos fazer o seguinte, ó. Veja que se a gente orienta, a gente vai ter que AB vai ser igual a CD, ok? Então, primeira relação que a gente tira é que A mais B é igual a C mais D. Tá? O vetor do ponto médio de A, ele é o vetor que sai do ponto médio de A e vai para o ponto médio de C. Então eu vou pegar agora os vetores que unem os pontos médios. Então aqui a gente tem um ponto médio de A saindo aqui, bateu aqui, ó, ponto médio de C. Aí aqui o ponto médio de C tem outro que une aqui com o ponto médio de D. Portanto, olha que bonito. A gente pode pegar esse ponto médio aqui, liga esse ponto médio com outro ponto médio. E tá, isso aqui não tá tão... perceberam que isso aqui não é ponto médio, né? Portanto, olha só, tentando me pegar, né? Então, e aqui a gente vai... Ó, que legal. Então, esse vetor que liga o ponto médio de A com o ponto médio de C, ele pode ser escrito como sendo o vetor 1/2, né? Então, esse vetor aqui é 1/2 de C, menos 1/2 de A. Acho que eu vou ter que escrever do lado de cá, né? Senão não dá para saber qual que eu estou falando. 1/2 de C menos 1/2 de A. É esse aqui, tá? De maneira semelhante, os vetores unidos no ponto médio dos outros dois lados vai ser 1/2 de B, né? Esse aqui vai ser 1/2 de B menos 1/2 de D, né? Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que A mais B é igual a C mais D, que é o que a gente já tinha, né? Então eu vou fazer o seguinte, essa relação daqui de cima, ela implica, fazer logo a implicação, que C menos A é igual a B menos D. Eu só rearranjei, tá? Só rearranjei. E isso implica, portanto, que se eu dividir por 2 todo mundo, metade de C menos A é igual a metade de B menos D. Tá? Então, esses dois lados opostos, se a gente tem dois lados opostos que são iguais e paralelos, então a figura que mostrou é um paralelogramo, tá? É isso, basicamente isso. Então a gente precisa usar a hipótese, por exemplo, nesse problema o passo-chave é fazer com que o fato de A, B, C e D é um paralelogramo. Essa é a hipótese. A gente não precisa esperar ver a prova imediatamente. Raramente a gente vai conseguir generalizar de forma generalizada, ver a prova numa figura, tá? Raramente isso vai acontecer. Depois de fazer a prova, a gente precisa ver se ela pode ser simplificada, né? Então, são essas as etapas para a gente poder provar a observação. Ok? Então, era isso por hoje, tá? E até o